Rapaz, que tarde abençoada. Que dia maravilhoso. Maravilha. Hoje, uma programação especial de Semana da Pátria. Já estamos chegando aqui à mesa para sentar, bater um papo gostoso e conversar com esse povo de Deus. Que alegria. Bem-vindo ao programa de Pai para Filho. Uma alegria recebê-los e quero convidá-los para sentar à mesa, porque hoje vai ser um dia especial para todos nós, pois estamos falando na Semana da Pátria. E vamos estar falando de assuntos bem pertinentes e queremos convidar você para interagir com a gente aqui. Tá bom, querido? Você pode mandar a sua pergunta aí pelas redes sociais. Hoje nós temos ilustríssimas pessoas aqui na nossa mesa e nós vamos ter uma tarde muito abençoada. Eu vou apresentar aqui o pastor Caio Fábio, que está comigo, pastor da nossa igreja, que é advogado, teólogo, cientista político, gente boa, escritor internacional. Calma, pastor. Calma. Vamos lá. E eu tenho a alegria de receber nesta tarde uma personalidade. Eu tenho a alegria de receber, nesta Semana da Pátria, tenho a honra, a alegria de receber o deputado federal, um parlamentar, empresário, um homem de Deus, cristão. Amém. Que tem lutado pelas demandas da igreja cristã. Que prazer recebê-lo, Glaustin da Focus, seu servo, sempre à disposição. Amém. Prazer é todo meu, pastor. Prazer, querido. Pastor Cláudio, quero dizer que é uma honra estar aqui batendo um papo com vocês aqui nesse programa abençoado, de pai para filho. Uma tarde abençoada que a gente acaba desconectando. Estou feliz, estou com paz na alma de estar aqui com vocês para bater um papo, trocar ideia, responder perguntas. Sim. Vocês sabem que eu sou um parlamentar de primeiro mandato, vocês não me acocham muito, porque senão não vou dar conta de responder. Tranquilo. Mas tenho trabalhado muito. Acho que eu pago a conta do não conhecimento em dedicação, pastor. Acho que é isso que eu tenho feito. Pastor Caio, quero dizer que é uma honra também estar aqui honra toda com minha. você, tá? É uma alegria. Amém. Glaustin, me fala um pouco desse negócio. Você é empresário e, de repente, resolveu partir para o lado parlamentar. E 100.437 votos na caixinha. O senhor tá atualizado, hein, pastor? Que bênção, rapaz. E não tem nenhum papel de cola na mão dele. Decorou, né? Fez serviço de casa. Dever de casa. Ô, pastor Cláudio, na verdade, eu entendo que isso tem um propósito de Deus. Eu sou evangélico e me recordo aqui que eu fui lá te pedir a sua bênção para você orar para mim na sua igreja. Igreja que eu lembro que era no final de noite, eu tinha ido para alguma viagem de passagem. Eu falei para o meu motorista na época, que é o Vinícius, que não sabia dirigir nada. E eu falei, Vinícius, pede o seu pastor para orar por mim. Aí nós passamos lá na igreja, o Brasil para Cristo, e dizer para o senhor como é que começou tudo isso, né? E aí eu fico muito à vontade para dizer. Eu levei uma vez o senador, na época ainda senador, lá nas nossas empresas, que é a Focus. A Focus é uma empresa de alimentos. Ela faz distribuição de marcas, comercializa marcas e tem uma parte industrial também de alimentos, sucos, biscoito, enfim. E levei o senador na época para pedir voto para ele. Eu nunca me enveredei em política. Nunca montamos uma empresa dependendo de política, de incentivos, nada. Empresa que eu comecei há 28 anos com meu pai. E uma dessas empresas em Goiânia, levei o senador, ele gostou do jeito da gente relacionar com as pessoas. Inclusive tem um fato interessante, vindo aqui para bater o papo com o senhor, disse um vereador ali perto de Jaraguá, disse que de vez em quando passa caminhoneiro lá para comer, e ele é vereador gosta de política, e fala, eu quero conhecer seu patrão. Aí disse que o meu motorista, não sei quem, falou, você pode ir, que ele, gente boa, pode ir, que lá na Fox ele conversa e fala com todo mundo. E aí, do jeito que a gente conduziu a reunião, o senador na época, hoje governador do estado, gostou, me fez um convite para ir na casa dele, você imagina. O amigo que eu tinha política na época era o Sandro Mabel, que era meu patrão quando eu era mais novo. Fui office boy lá na Mabel, fui operador de Telex, o senhor deve conhecer. Demais. Telex. O Caio não conhece. Eu sou mais jovem. Tá vendo? Não conhece. Estão falando. E aí, quando o senador me chama para um projeto de
de um movimento de deputado federal. E eu falei, ó, o senhor me perdoe, primeiro eu já estou feliz de estar aqui contigo, te conhecendo. Não, eu gostei muito, a forma que você conduziu a sua equipe, era mais de 1.000 pessoas no dia pedindo voto para ele lá. Eu coloquei toda a equipe, Sim. uma energia boa, um astral bom. Não, eu quero que você se saia candidato. Eu falei para ele duas coisas. Eu falei, senador, eu preciso de duas coisas. Primeiro eu tenho que pedir bênção para minha mãe e para meu pai. Olha. E outro, eu preciso de orar. Deus tem que confirmar isso, porque se Deus não abençoar, nós não vamos em lugar nenhum. Aí ele falou assim, me lembro até hoje, com o seu pai e com a sua mãe, você vê isso rapidão e pede o seu Deus para te dar essa resposta rápida que eu preciso. Aí eu falei, governador, o meu pai e minha mãe, eu posso ir lá nele hoje pedir bênção, mas a resposta de Deus, ela demora mais, porque o meu tempo não é o tempo dele, e o tempo dele não é o tempo nosso. E a oração que eu fiz foi exatamente essa, não fiz diferente. Pastor, eu fui lá para o meu pai, para minha mãe, reuni com a minha família, pedi bênção. No primeiro momento, a minha mãe rejeitou, porque a política é o momento que política vive, e eu digo para todos que nos assistem, em qualquer profissão você tem a pessoa que faz o bem e a pessoa que construi também o mal, que destrói. Isso é médico, delegacia, polícia, vocês estão cansados de ver isso. Sim. E também na política. E na hora que eu pedi bênção para minha mãe, não, meu filho, você não vai mexer com isso, não, espera, eu não criei filho para isso, as empresas precisam de você. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, toda vez que eu tenho um projeto, por exemplo, fui abrir uma empresa no sul do Pará, eu vou lá pedir bênção para minha mãe e para meu pai. Aí eu falei para ela uma coisa, a senhora vai orar. E minha mãe é muito mais crente do que eu. Falei, mãe, a senhora ora. Se Deus entender que é para ir, ele vai falar para a senhora e a senhora se vira com ele. E se Deus também entender que não vai dar certo, ele vai fechar as portas e nada vai dar certo. E aí, quando eu saio dali, eu entro para o meu carro e eu tenho uma conversa, eu e Deus. Falei, Deus, eu estou no Brasil, do jeito que eu estou te falando, exatamente desse jeito, enquanto a minha família vinha, meus filhos e minha mulher. Perfeito. Eu disse assim, Deus, eu estou aqui no Brasil, quero te sintonizar. Aqui no estado de Goiás, que é no centro-oeste do país, como que você não conhecesse, né? E eu estou aqui no Jardim Madri. Então, quero te dizer o seguinte, eu fui convidado para um projeto e agora no Brasil tem um tal de Zap. O senhor deve conhecer Deus. Se o senhor fizer assim, o senhor vai abrir as portas. É porque é para dar certo. Porque se o senhor fizer assim, é porque nós não vamos te envergonhar isso a médio e longo prazo. Mas se o senhor entender que nós vamos te envergonhar, desonrar as pessoas, caráter, índole, o senhor manda um dedinho assim que nada vai dar certo. E outra coisa, minha mãe já está conversando contigo, eu tenho certeza. Entrei dentro do carro e fui embora. E aí passou 2 dias, o projeto já tinha mudado, que não era para o DEM. Hoje, o pastor Eurípides do Carmo, que ele é o irmão do bispo Ides, ele ia participar deste processo de deputado federal pelo PSC. Acho que ele, mais a família dele, entendeu que não era o momento e acabou eu sendo abraçado por essa família, por este grupo também, que aí a coisa já começou, ao invés de ser do zero, eu já comecei com uma estrutura evangélica no tempo da Assembleia de Deus, o Campo de Campinas, sendo o candidato deles. E aí nós começamos, eu entendi que tinha a digital de Deus diante de tudo isso. O que eu me fiz, pastor, foi preparar a empresa para os desafios, porque ia ter muita ausência minha. Chamei minha família, meus 2 irmãos hoje, que toca praticamente 100% das empresas, nós fazemos parte do conselho, mas hoje eu tenho dedicado muito para esse formato, para uma reconstrução de um país melhor, para um estado melhor. Então, tudo aconteceu nessa plataforma. Que bênção. Eu quero só compartilhar uma experiência, eu já mencionei aqui para o deputado, que nós aqui na igreja nós temos muito cuidado em relação à questão política. E tínhamos um pouco mais ainda, parece que agora a gente está precisando se enganjar um pouco mais. E quando, na última eleição, a que você foi eleito, eu vi a sua fala na televisão, no horário, né, de propaganda. E que ninguém gosta de assistir. Ninguém, nem eu. Não sei nem por que eu estava vendo aquilo. E, de repente, você estava mencionando, falando do seu projeto, que era um tempo, não lembro quanto tempo era. Era praticamente 20 segundos, 20 segundos. É rápido. Eu ouvi e vi você na televisão e, com clareza, o Espírito de Deus disse, vota nele. Uau! Muita responsabilidade, hein, pastor? Responsabilidade. E sem conhecer, sem nada, hein? Exato. E, de repente, ele, na véspera da eleição, aparece na igreja, com todo respeito, sem ser convidado. Sem ser convidado. Culpa do Vinícius. Mas eu queria uma oração. Exatamente. A hora que ele chegou na igreja, que eu ouvi, eu falei, este é o homem que Deus mandou eu votar. Glaustin,
Responsabilidade, hein, pastor? Isso dá muita responsabilidade. Muita. É porque é o que eu disse, tem a digital diante disso tudo, pastor. Amém. Nós enfrentamos, pastor, Goiás são 17 parlamentares. Eu nunca fui um vereador, nunca fui um deputado estadual, nunca fui um prefeito. Aliás, nunca nem síndico fui na minha vida. Uau. E Deus nos entrega um congresso para ajudar e temos trabalhado diuturnamente. Uau. Para honrar. E vamos trabalhar. E dentro dessa primeira experiência, deputado, como é que você vê hoje a forma que você pode representar a igreja na sua atuação como político? Então, pastor Caio, eu fui muito agraciado pela parte evangélica do estado de Goiás, de muitas denominações, inclusive a de vocês, né, que é a Igreja Brasil para Cristo, e hoje eu faço parte. Nós fizemos ano passado, não como vice-presidente, mas já procurei a entrar logo dentro da Frente Parlamentar Evangélica, que são 114 parlamentares, e 14 senadores. Hoje eu sou vice-presidente da frente, são 5 vice-presidentes, eu sou um dos vice, e o que nós temos feito é exatamente essa luta contraditória contra o esquerda muito extremista, né? Nós sabemos aí de alguns projetos que hoje circula, pastor, em média de 1.200 projetos para agredir as nossas crenças. Então, nós temos uma bancada muito forte, atuante em cima disso. Estou falando de banheiros que queriam ser pautado, banheiro único para menino e para menina, cartilhas que o PT queriam colocar, nós conseguimos interferir nisso e não deixar distribuir. Começou e depois nós vetamos isso. A plantação, olha um problema que nós estamos vivendo atualmente no Congresso, que a plantação... estão dizendo, iniciando, que é para uso medicinal, mas você vai ter liberdade de plantar aqui na sua casa maconha, e aí você imagina, dando essa liberdade e a legalidade, se vai usar somente de fato para medicina ou se vai comercializar isso. Então, imagina nossos filhos. Não, só um minutinho, pai, eu vou ali fumar uma maconha e tal. Então a frente parlamentar, ela atua muito nisso. Tivemos reuniões com ministros de um grande problema que estamos enfrentando ainda na Angola, que são pastores que estão sendo muito machucados, presos. Perseguidos, né? Perseguidos, exatamente. Então, a frente parlamentar, falando em âmbito espiritual, tem agido muito, mas muito. Para você ter noção, nós colocamos um culto que não tinha antes. Foi através dessa gestão, agora de 2018, que começou a ter um culto toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, da Frente Parlamentar Evangélica. Dentro do plenário? Dentro do Congresso, dentro do plenário. Que bênção. Então, ele é transmitido ao vivo ali. Depois mando o link para vocês assistirem. Então, como frente parlamentar, a gente tem trabalhado muito para servir. Só uma pergunta, posso acrescentar? Claro. Essa frente parlamentar evangélica, ela tem, diante dos projetos de lei, ela sempre tem votado em bloco, contra ou a favor, ou tem uma certa liberdade para na votação de assuntos que são mais capitais para a igreja? Não, quando é capital para a igreja, é claro que você nunca vai ter unanimidade, né? Evidentemente, né? Porque eu estou te falando de todas as denominações estão contemplados nessa frente parlamentar evangélica. E aí cada um com as suas razões, mas na maioria, 80%, 85% votam quando é um problema. Por exemplo, esse que eu acabei de mencionar aqui, da legalização da maconha para uso medicinal, isso é 100%, nós não aceitamos, nós não compactuamos com isso. A maioria das proposições são contempladas com um percentual muito grande. Raro que 10% vai para um lugar, vai para outro, mas a maioria dos projetos são em conjunto. Bom, nós estamos numa problemática nacional. Hoje nós estamos com essa questão do judiciário, né, se posicionando de forma tão enérgica contra o poder legislativo e executivo. Executivo, legislativo. Tá meio confuso isso. Há algum posicionamento para dar um basta nessa situação ou não? De fato, o povo precisa ir para a rua para a gente tentar mudar essa situação, Glaucinho. O que você acha? O pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu não posso ter opinião diferente. Eu sou muito de paz, pastor Cláudio. Eu acho que nada... Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu estou muito à vontade. O senhor me deu essa liberdade, viu, pastor Caio? O senhor me chama um dia para comer um churrasco na sua casa. Sim. Eu vou com a minha família.
só que você tempera a carne e fica muito salgada. Não vai ser um churrasco bom. Aí, no outro semana, o senhor me chama para ir na sua casa de novo para comer o churrasco. O senhor não colocou sal, porque da outra vez o senhor tinha colocado muito sal. Não vai ser um churrasco bom. Então, eu sou da linha do equilíbrio. Eu acho que, eu estou falando do dia 7 agora, dessas manifestações, eu acho que tem o direito, tem a prerrogativa para que isso de fato aconteça, mas me preocupa muito o extremismo. E olha que eu sou do Bolsonaro. Trouxemos o presidente agora, sábado aqui, agora de manhã, uma agenda de produtividade, que nós falamos de abertura de empresa, que o processo ficasse menos burocrático, falamos sobre reforma tributária, que eu pertenço à comissão, mas para mim nada ao extremo é bom. Eu sou muito da linha do equilíbrio. Eu acho que é perfeito, é legal, tem que ir para as ruas, tem que fazer o movimento, mas me preocupa muito quando alguns extremistas falam, vou fechar a STF, vou quebrar a STF, vou meter a botina. Eu acho que isso não é prudente, ele acaba ultrapassando a linha, a linha onde que não deveria ultrapassar, onde começa a contemplar o espaço do outro. Mas, da mesma forma, o STF é muito claro para nós, dentro do Congresso, que também eles estão legislando muito nesse país, infelizmente. Agora, eu sou a favor daquilo que o presidente do Senado está tentando fazer, que é assentar e conversar e entender o seguinte, que as diferenças é como se fosse numa família. Para quem pai, mãe e filho sabe, vai ter a diferença. Os filhos não são igual, mas tem alguma hora que o pai tem que sentar na frente aqui da mesa e dizer, eu discordo disso, vamos embora nos ajustar aqui. É isso que eu sou favorável, porque senão isso pode não caminhar bem, não finalizar bem. E quem perde com isso, pastor Cláudio? O Brasil perde com isso. Claro. Por exemplo, eu estava ontem numa reunião de uma federação muito grande, estava 75% do PIB do estado de Goiás lá. Uau. Gigantesco, muitos empresários. E aí estava lá o Nelsinho, que é do FNDE, Nelsinho, que é o do governo federal. E nós estamos com um projeto para montar uma indústria. E ele me perguntou, Glaustin, o que andou? Você vai montar indústria, não vai? Eu falei, eu vou, mas eu vou esperar primeiro essa insegurança jurídica do nosso país, eu vou esperar passar um pouco a tempestade. Porque, do jeito que eu penso, muitos empresários que criariam novos postos de trabalho também preocupa, devido ao extremismo. Então, assim, nós votamos matérias com o nosso presidente, nós somos da base do nosso presidente, mas o que me deixa um pouco assim preocupado, não desconfortável, porque eu estou acostumado com pressão, né? 24 horas. Para quem foi vendedor de bolacha, se não batesse meta, estava na rua no outro dia, então não é a pressão que me deixa um pouco preocupado. O que me deixa um pouco preocupado é a condução de um assunto como esse, que pode ser uma manifestação que, de forma respeitosa, pode passar a mensagem com clareza, e aí vem as agressões que, de repente, ultrapassa, e aí começa a desencadear grandes problemas para o nosso Brasil. Nós estamos caminhando e vendo, de forma geral, um certo cerceamento daquilo que falamos. Parece que estão querendo controlar as falas. E a gente está vendo isso pela internet todo dia, e as pessoas sendo presas, né? A gente está vendo isso, todas as pessoas sendo presas por conta daquilo que falam. Óbvio, há um pouco de radicalismo nisto, um pouco acentuado, né? Mas que isso não dá legalidade para prisão. Não. Mas aí a gente não vai saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Sim. É por isso que logo no início eu respondi para o senhor, pastor Cláudio, que tem meus posicionamentos, tem aquilo que eu acredito, e já votei contra o presidente, porque eu acredito dentro de um grupo, dentro de um segmento que era o melhor para o segmento. Mas eu digo para o senhor, tudo aquilo que é de forma ultrapassada, ela de fato prejudica o Brasil. Acho que a pessoa tem direito de falar, de ir e vir, tudo tem, mas eu acho que quando ultrapassa, aí a gente já tem que ficar um pouco preocupado e tem que ter um pouco de zelo nesse assunto aí. Não estou dizendo que a STF está certo, não. Pelo contrário, ele está legislando de forma causa própria, de verdade. Eu não tenho dúvida disso. Mas hoje eles têm o poderio na mão, e uma briga civil era muito pior e prejudicial ao Brasil. Sem dúvida. Eu, na cadeira do presidente da República, eu sentaria na ponta de uma mesa, chamaria
o judiciário para uma conversa, para um diálogo, chama diálogo sério, porque o nosso presidente é sério. Não Sim. tem conversa distorcida com ele. Ele não está fazendo nada de errado. Até porque, se tivesse feito, já tinha achado há muito tempo atrás. Porque o que esse homem é perseguido não é brincadeira, vocês sabem disso. Sem E dúvida. chamava o presidente do Senado e o presidente da Câmara para bater um papo e dialogar. Escuta, vamos seguir todo mundo, pegar na mão e organizar esse país? Eu quero organizar o país. Eu sei que essa é a intenção dele. Ele já cansou de falar para nós em viagens de comitiva. Agora, não adianta só ele querer e ele não dá conta de passar o sonho dele para quem está junto com ele, que são os três poderes. Sim. Falou muito sobre o limite, né? Não extrapolar os limites, né? Como você acha que o Congresso ou até mesmo o STF pode dar um exemplo para a população se muitas vezes esse limite parte deles e acaba fomentando às vezes os excessos da população também, né? Há uma certa desconfiança, uma incredulidade com o papel que cada um desses poderes tem que exercer, né? Então, por exemplo, se o STF está extrapolando os seus limites constitucionais, como é que o Congresso poderia limitar esse excesso quando o diálogo não acontece mais? Então, não sei se você se recorda, uns 21 dias atrás, tinha um presidente, antes dele internar, ele tinha marcado praticamente uma reunião com o Judiciário, com o meu presidente Arthur Lira, com o presidente Rodrigo Pacheco, por um bate-papo. Eu acho que vai muito do gesto, é a percepção. E como é que está hoje? O nosso presidente, vocês sabem muito bem disso, ele de uma forma muito espontânea, ele fala aquilo que está na cabeça dele e acabou, ninguém segura. Sim. Né? E aí, em contrapartida, você tem os que se acham muito intelectuais, eu estou falando do STF, e aí eles não percebem, eles não conseguem fazer leitura de um gesto do outro lado. E aí fica essa guerra de cabo de aço, cada um esticando para o seu lado. Se ele não faz, eu também não faço. E o que eu peço a Deus 24 horas, para que dê paz a este STF, para que dê sabedoria para entender quem está conduzindo este Brasil. Porque a Bíblia diz que somente Deus conhece o coração do homem. Eu queria muito que Deus passasse pelo menos um pedacinho da sabedoria dele para o STF, para entender o que está no coração do nosso presidente da República. Porque eu sei que ele quer, pastor Cláudio, conduzir esse país bem. Sem dúvida. Eu não tenho assim, não, é muito claro para mim a vontade dele. Agora, a vontade dele, quando ele compartilha ela com os aliados dele, eu sou um, eu entendo perfeitamente. Agora, ele tem que entender que o presidente ele não é o presidente só de parte do país. Sim. Ele é presidente do Brasil. Então, a forma dele se expressar, eu até falei para ele no sábado, nós tivemos um café da manhã, entre um encontro e outro, foi presidente, nós precisamos de falar para todo mundo. Nós só estamos falando para os nossos. Falei isso para ele, pela liberdade que ele deu e que ele dá. Mas não resolve muita coisa. Então, o que eu entendo, respondendo a sua pergunta, é o gesto, é o bom senso. Acho que em algum momento o presidente deveria ver isso no STF e eles também fazer da parte deles esse bom senso e falar, vamos embora todo mundo junto. Então, está faltando para mim essa conversa e Deus, no momento correto, entender e fazer todos com clareza que esse Brasil nosso precisa de paz. Quem está perdendo é o Brasil. Olha como é que está preço de tudo. Olha o desembolso que nós tínhamos quando ganhava um salário mínimo, gastava percentualmente muito menor hoje para uma cesta básica. A cesta básica está te tomando a fatia de grande parte do seu bolso hoje. Olha o preço que está a carne. Olha o preço que está a gasolina, combustível. Então, não tem culpa nisso. Tem culpa de uma insegurança que o Brasil está passando, de investidor que tem lá fora não vem para cá. Montar empresa, não vem gerar emprego. E aí o dinheiro deixa de circular. Então, infelizmente, o Brasil passa por esse problema e a gente pede para que Deus nos ajude a conduzir cada dia mais. Amém. E você acha que a gente consegue um equilíbrio? Ou você acha... Nós temos praticamente 1 ano e quase meio para eleição. Já se começou a campanha. De todos. Eu nunca vi um trem desse. 3 anos. Antigamente era mais tarde, né, pastor? Não era. Você via, a eleição estava ali, então começava agora. O PT está trabalhando, está todo mundo trabalhando já para a eleição e ferrado. Ferrado. Todo mundo já querendo espaço, construindo alianças e tudo mais. E pior que a arma que está se usando é a desconstrução do que é a oposição. Então, o poder que está vigente
está fazendo. E isso está trazendo um prejuízo terrível para nós. Muito, muito. Nós vamos sofrer uma ressaca econômica, assim, nós estamos perdendo uns 2, 3 anos, pode acreditar. Sim. E aí, ainda por uma infelicidade, veio a pandemia. Você imagina, o Brasil estava indo bem, entre trancos e barrancos, estava crescendo, PIB organizado, projeção de 2, 3% aí de crescimento, e aí veio a pandemia, você imagina. Nós tivemos um problema sério, saúde que ninguém sabia lidar, fechamento de comércio, muitas empresas, eu convivi com isso aqui no estado de Goiás, ajudando aí sendo um interlocutor do governador e aos empresários para que, ao invés de fechar, criasse protocolos, né, para funcionar 30%. Igreja, por exemplo, eu trabalhei muito para que as igrejas não fechassem na totalidade e iriam ser fechadas na totalidade. Aí depois a gente foi ajustando para 30%, para 50%. Então, assim, o que eu digo na minha pequena experiência, o que eu entendo de tudo isso aí, eu acho que o momento que cada um está se buscando espaço, tentando articular, deveríamos estar todo mundo trabalhando para esse Brasil ir para frente. É isso que eu acho que deveria. Trabalhando, esse país é rico demais, rapaz. Porque se o Brasil não tivesse essa estrutura que Já tem, tinha quebrado, já tinha virado uma Venezuela já, de verdade. Exatamente. Tinha virado uma Venezuela. E o povo brasileiro é um povo sofredor. Você vê quantas pessoas foram desligadas e na criatividade ele arruma um jeito de ganhar dinheiro. Vai vender rosquinha, ele e a mulher vai fazer tapioca, ele faz um carrinho de picolé e vai vender. Então, o Brasil é isso. Exato. Um povo empreendedor. E guerreiro. Bem, nós precisamos seguir o fluxo. Fluxo do Brasil? Precisamos seguir. Ah, claro. Achei que você está falando do programa aqui. Não, nós precisamos Eu seguir. também. O programa também. Não, então, nós precisamos seguir. Eu acho que nós temos feito isso, pastor Cláudio. O Glaustin tem trabalhado 24 horas. Eu sou um dos parlamentares que mais trouxe emenda para o nosso estado de Goiás. Nós trouxemos praticamente 150 milhões de reais. Grande parte disso na saúde, nesse momento de pandemia. Grande parte disso também para a educação, que é onde que eu acredito muito que pode mudar o futuro de tudo isso, e a segurança também. Então, é o dinheiro que nós mais colocamos dentro dos municípios e também dentro do estado. Porque não adianta ficar parado, né? Já dizia meu velho pai, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, se a gente parar, vai ficar pior. Vamos embora trabalhar. Bora trabalhar. Na hora que você olhar para trás, quem ficou parado está lá atrás. Exatamente. Enquanto você está trabalhando, mesmo com muita dificuldade, você vai estar mais adiante, como diz meu pai. Exatamente. Bom, nesse contexto, a igreja ela está procurando onde se apoiar na questão política, porque a gente é novo nesse negócio. Nós somos novos nisso. Nós não tínhamos tanta informação. Hoje estamos recebendo um monte de informação. A nossa postura é à direita, né? À direita de Deus junto com Jesus, né? Porque você gosta da esquerda, não é de Deus não, o negócio tem que estar à direita. Direita. Estamos à direita com Cristo. O mérito da questão é que, nas informações que nós temos recebido, há uma prenúncio de perseguição da igreja. A esquerda está prometendo isso. O Lula já mencionou várias vezes, e eu acho que ele está fazendo uma campanha para o Bolsonaro, né? Porque, para mim, ele está trabalhando para o Bolsonaro, porque cada vez que ele fala, parece que vira Fica pior para ele, né? Fica pior para ele. Está muito distante da eleição, eu acho que ele vai, minha cabeça, eu acho que ele vai se desintegrar no processo porque não se sustenta com esse discurso que ele está fazendo. Não, para mim também não sustenta. Eu acho que nós temos um presidente que ele caiu na nossa graça, que ele está zelando do segmento como ninguém nunca zelou, o senhor é conhecedor disso, e nós temos aí uma eleição em 2022, onde que o grande espólio evangélico hoje está com o presidente da República, o Jair Bolsonaro, porque é um homem que preza a família, ele preza a índole, é aquilo que a gente preza, né? Exatamente aquilo. E nós temos uma esquerda extremamente diferente, né? Onde que eles pregam homofobia, né? Ele deixa o menino nascer para ele descobrir o que ele quer ser quando crescer. E nós não acreditamos nisso. Nasceu o homem e sem nenhum preconceito, pastor. Mas eu acho que nós não temos que incentivar nada disso. E o presidente, junto com o pensamento nosso, é muito conservador com relação a esse assunto. E eu também sou conservador nesse assunto aí.
Não, somos, né? Só uma pergunta sobre a questão. Você tem muita influência e experiência na área empresarial e economia, participa de várias comissões nesse sentido, né? Até que ponto você acha? Só voltando um pouco Pode onde o voltar, pastor chegou, pastor Caio. que é a situação política entre o governo federal e o estadual tem criado empecilhos, obstáculos para o desenvolvimento dos projetos na área econômica para o estado de Goiás, aqui em Goiânia. Em relação Não, ao Caiado e o Bolsonaro, a gente percebe na mídia uma certa animosidade. A gente não sabe até que ponto essa animosidade é real ou não, ou é mais específica ou é geral com relação à atitude do governador com o presidente. rapaz, o Caio sabe de tudo, hein? Sabe? O bicho é pra frente, esse pastor Caio, o homem é pra diante. Não, né, Ô, então, Caio, deixa eu te falar, não existe, não acredito, é claro que existe sim uma indisposição, né, hoje, entre o presidente da República com o nosso governador do estado e vice-versa. Eu presenciei vários momentos de alegria e presenciei vários momentos também de briga, de pancada, coisa que eu não queria ter participado. Mas no presidente da República é muito claro para ele, o estado de Goiás, estou falando de 7 milhões e 200 mil habitantes. Então, eu acredito que ele nem em nenhum momento vai deixar isso ser prejudicado. Pelo contrário, o presidente, o estado de Goiás foi o estado que ele mais visitou. sim, isso é verdade. 15 vezes. E 15 vezes ele visitou o estado de Goiás, nenhum no estado brasileiro ele foi desse tanto. Mas porque gosta, sente acolhido, não é só pelo nosso governador até então. Acho que a população de Goiás aceita muito bem ele, evangélicos, católicos, enfim, toda essa população, essa classe empresarial, o agronegócio, pastor Cláudio, tá muito embrenhado com o nosso presidente, falando a mesma linguagem, e de fato essa categoria está indo muito bem, é o que está segurando a economia do nosso país. Agora, na minha percepção, é muito claro que ele não vai deixar isso travar emendas para o nosso estado. Pelo contrário, ele tem abençoado cada dia mais. E o governador também não se omite a entender que depende também de um governo federal para ajudar o estado de Goiás. Então, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Ok. A questão do agronegócio hoje, que é a bola da vez, e Goiás virou um campo. Um celeiro do agronegócio, o Centro-Oeste em si, né? Lindo Pastor demais Cláudio? isso. Ué. Hoje, olha o que aconteceu com arroba de boi, fazenda, O povo está plantando plantas. soja na lata de casa. Isso mesmo. Na Por quê? lata de Porque, casa. exatamente. Esse agronegócio é o que está sustentando o país. Eu costumo dizer o seguinte, antigamente o dinheiro circulava na mão das indústrias. Hoje o dinheiro ele trocou de mão, ele sai um pouco da indústria, grande parte da pizza, e vai para o agronegócio. Aproveitando essa deixa do agronegócio, né, a gente percebe mesmo uma prosperidade, um crescimento vertiginoso no mercado, no agro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também que a inflação, em decorrência talvez da pandemia e da geopolítica do momento, tem afetado muito a economia dos goianos e do Brasil, né? Como é que você acha que o crescimento do agronegócio tem beneficiado a população em geral, tendo em vista a inflação que está tão acelerada hoje? Como é que é o PIB do agro aqui em Goiás tem beneficiado o cidadão goiano, tendo em vista essa inflação elevada e tudo mais? Diz que quando você toma um remédio, ele pode ser bom para algumas coisas e pode ser prejudicial para outras. Então, você pega o agronegócio que evoluiu muito, e aí você tem uma demanda até menor, significa que os preços aumentam. E isso, claro, que a inflação ela ajuda a contemplar parte disso. Nós estamos falando de inflação de 12%, 13%, coisa que tem 10 anos, 12 anos que isso não aconteça. Mas é claro que também hoje o que segura emprego é esse assunto do agronegócio, é o que está segurando. Então, é o que eu estou te dizendo do remédio. O remédio, se você tomar ele muito, é para tomar um comprimido. Se toma 2, ele vai comprometer alguns órgãos do seu corpo. Se você toma 1, ele vai comprometer bem menos. Então, é o preço que paga cada segmento. Quando é nas indústrias, você tem aí o industrial quer trazer produtos de valor agregado melhor para vender mais caro e tudo mais. É o que o agronegócio está fazendo hoje. Então, uma carne que era 30, 40 conto, hoje virou 70, 80. Absurdo. Hoje eu fiquei triste, meu coraçãozinho cortou hoje, quando eu vi uma reportagem, acho que foi no não foi meio-dia, horário de almoço, as pessoas comprando osso
Osso, se não me falha a memória, em Pernambuco, cresceu 199% a venda de osso com carne colada. Imagina, olha que ponto que chegamos. Uau. E o osso era 99 centavos nessa região, ele foi para 1,99. Agora, você imagina, deixar de comprar carne para comprar osso. Então, o que eu vejo é o agronegócio está comandando muito bem, mas para mim ele evoluiu muito, que a classe CDE está sendo prejudicada com isso. É. Bom, mas de certa forma trouxe muita prosperidade, vamos Claro, dizer assim. claro, geração de emprego, geração de riqueza, é o que eu disse da dosagem. Sim, prosperou demais. Tem uma pergunta, Glaucio, que todo mundo quer fazer. Ah, pode não. O Bolsonaro está eleito, dado a popularidade dele. A pergunta é, ele vai ser empossado? Não precisa ter dúvida disso, não. O nosso país está muito firme com a nossa democracia. Nós votamos a favor do voto impresso. Se vocês acompanham a gente, você vai entender isso. E o PSC fechou questão, fechou 100%. E nós votamos porque... que é a nossa crença? Inclusive, não foi aprovado no Congresso, mas eu votei a favor. É simplesmente para se precisar de fazer uma conferência. Acho que as urnas eletrônicas hoje estão sendo bem conduzidas, bem tratadas, mas eu tenho empresa, pastor Cláudio, e o processo corre bem. Mas a qualquer momento eu posso pedir uma auditoria, ou interna, pastor Caio, ou uma auditoria externa. Então, quando nós votamos, quando o presidente da República trouxe o voto impresso, é exatamente para isso. O comprovante do voto impresso. Para amanhã, não é comprovante. Não pode falar comprovante. Não pode explicar isso para o pessoal. Porque senão a percepção que tem é que o eleitor ia pegar o voto, ia levar para casa e aquilo ia ser um poder de barganha. E me dá aqui que eu votei em você. Não. Vamos explicar isso. Eu acho legal você me dar a liberdade para explicar. Ia ser como se fosse um documento de cartão de crédito quando te entrega a sua via. Não ia te entregar a sua via, você via ela descer dentro de uma caixa que caía para um saco plástico. E amanhã, se quisesse conferir isso fisicamente, você poderia conferir. Mas não precisa ter dúvida, o nosso presidente vai ganhar essas eleições e vai tomar posse com uma maior tranquilidade. É o que eu acredito. O voto é auditável. Auditável. Não precisa ter dúvida disso. Mas essa auditoria era por amostragem ou é integral, por exemplo? Amostragem, você não consegue fazer isso na totalidade, né? Porque a amostragem acho que é menos de 1%, eu acho. 5%. 5%? Mas mesmo com o voto impresso, você poderia fazer. Eles queriam subir, a ideia deles era que fosse para 10%, que também não ia resolver de nada. Sim. Era se imaginasse o seguinte, houve de fato, e que eu não acredito, houve de fato uma distorção muito grande. Aí vamos embora para fazer as conferências, como se fosse uma auditoria. É simplesmente isso. E eu acho que esse projeto poderia, e eu queria muito que tivesse passado no Congresso Nacional. Sim, ia trazer um pouco de conforto para a população. Segurança, para a população, exatamente. Que está preocupada e acabou, queira ou não queira, com essa ideia de que foi hackeado, né, que a gente ouviu tanto isso, e que é possível entrar lá, mexer nesse trem, o povo ficou doido. Tem uma discussão por causa das eleições do Trump, né? Estão dizendo que até hoje teve uma certa fraude em alguns estados, né? E eles acaba que no Brasil acaba que tem uma repercussão, às vezes, querendo comparar, né, o que aconteceu lá, o que pode acontecer aqui. Mas são realidades distintas, eu imagino, cenários eleitorais completamente diferentes, mas assim, a gente tem esse medo de ter uma fraude nas eleições. Até mesmo o Bolsonaro, tempos e tempos, ele vive falando alguma coisa nesse sentido, né, que tem ameaça de golpe no sentido de fraudar as eleições. O TSE geralmente tem se manifestado de maneira ativista também, como o Barroso agora parece que ele tem buscado, né, agir de maneira extrapolando os direitos constitucionais dele, né? Então, assim, a gente fica com aquele receio, né? Será que vai ser justa essa próxima eleição? Será que tem uma certa garantia de segurança do que o voto vai representar mesmo a vontade da maioria ou não? Né? Pastor Caio, nós estamos nisso já há quanto tempo, nesse voto, nesse desenho eletrônico? Então, o nosso presidente da República ganhou neste formato. E ganhou até por uma diferença não muito, se você for fazer um comparativo. Então, assim, esse assunto ele foi muito bem discutido dentro do Congresso, mas nós perdemos. A maioria foi contrário a isso. Então, agora, como é um país, nós somos democracia. O Brasil é um país... tem que respeitar a maioria. Queria eu que os papelzinhos estivessem ali para que amanhã, pastor Cláudio, pudesse ser conferido.
Mas não foi. Então, infelizmente, na perdemos. Na verdade, teve a maioria, só não teve a quantidade suficiente para passar, porque acho que é 2/3, né? Era 308 votos que precisava. E nós não conseguimos os 308 votos. Mas foi mais do que a oposição, o negativo. Nós Não. tivemos mais votos a favor do voto impresso do Mas que não atingimos o total de votos. não atingiu. Que é 2/3. A bancada evangélica votou mais a favorável? 100% favorável. 100% favorável. Ok. 100% favorável. Sim. Me perdoe, eu quero corrigir. Não foi 100% Sempre favorável. tem um ou outro que... Não foi. Nós tivemos ali um percentual que não era favorável. Ok. Eu quero fazer essa correção. Eu fui favorável, pode conferir lá na Não, minha eu votação. conferi. Você conferiu? Senão eu estava apanhando aqui. Eu conferi. Os meus parceiros Os aí. que votaram contra, ele não estava dentro dele, né? Não vou, Eu votei a fiz favor. questão de olhar, falei o Glaustinho. Deixa eu ver se valeu a pena meu voto aqui. O Roberto de Lucena, as pessoas que a gente conhece. Roberto votou a favor também. A favor. Claro. A favor. Né? Graças a Deus. Bem, há essa situação. E dia 7 de setembro, queira ou não queira, Vai acontecer. vai acontecer. Mas não é o dia D. O que vai Nós acontecer? não podemos dia 7 de colocar. setembro? Quero eu que Deus dê paz nisso. Eu vou Amém. voltar a falar. Eu acho que pode fazer a passeata, deve fazer, é direito, é prerrogativa de nós, cidadão. Eu acho que não pode ultrapassar. Porque se Sim, ultrapassar os limites, pastor Cláudio, eu acho que, quem fizer vai ter problema. Sim. O senhor viu o que aconteceu com o Sérgio Reis? 80 e poucos anos. 84 anos. É uma história bonita, Linda. uma linda. Eu sou fã do Sérgio Reis e ele me traz o manifesto daquele de... Me desculpa se o senhor vai ficar bravo Sim, ou não, eu vou falar o que eu penso. Vamos ficar bravos, Eu acho vamos que ficar ele, bravos. eu acho que ele poderia ter ido até um ponto, mas quando ele fala de meter o pé, quebrar o STF, eu acho que ele ultrapassa. Não. Né? É igual alguém falar o seguinte: eu vou meter o pé na sua. Eu não Sim. gosto do senhor, pastor Cláudio. Eu vou lá na sua casa, eu vou quebrar a sua casa, vou quebrar seu carro. Eu estou ultrapassando, isso não Se fosse pode. uma ameaça, né? É, uma E ameaça é ameaça. crime. Então, É crime. de certa forma, né? Você não acha que ali foi uma força de expressão? Você não, porque o áudio que ele fala isso É privado, né? era privado. Você fala pro amigo lá, vou quebrar sua cara, vou quebrar na sua bunda, aquela coisa. Pastor, mas por mais que seja, eu não acredito, eu acho que que é um grupo que está muito chateado mesmo. Mas um homem de 80 e poucos anos, com experiência dessa, e ele é formador de opinião. Eu não estou falando que ele está errado ou certo, eu estou achando assim. Eu só estou dizendo que ultrapassa muito quando fala que vai quebrar, que vai meter a botina. É isso que eu sou contra. Sim, entendo. Não pode circular o STF, pode gritar, pode falar, nós estamos aqui, nós somos contra, vocês estão ultrapassando a linha. Mas só é diferente eu falar, vou pegar a arma na mão, nós vamos tudo armado, nós vamos colocar tanque de guerra aí, nós vamos jogar tijolo no... Aí já não tem a minha bênção nesse assunto. E respeito. Por exemplo, eu respeito que quem nos escutam, que se é bolsonarista, eu também sou, Sim. mas eu não posso compactuar com um Sim. comportamento desse, me perdoe. Mas não vai. Não Eu vou te explicar por quê. Se você olhar no histórico recente dos movimentos da direita, nunca houve isso. Nunca, nunca. Nunca. Me fala de um. Me fala de um onde quebrou alguma coisa ou fez alguma coisa. E que deu certo. A esquerda, Esse é o comportamento da esquerda. em todos os seus eventos, ele queima alguma coisa, ele para. Agora, aquele Borba Gato foi queimado lá. É isso. Entendeu? Então, a direita, ou pelo menos esse pessoal, é composto de gente de direito, de família. Então, não existe essa possibilidade. Uma jornalista da CNN falando essa semana, olha, cuidado, não sai na rua, tá todo mundo Eu armado. vi isso. Que não vai ter nada disso também, disso. né? Me poupe É por isso disso. que eu estou dizendo. Você está vendo que até um comentário desse é infeliz? Aham. Não sai de casa, os bolsonaristas são extremistas, eles estão armados, pode te matar. Eu acho que isso aí é de uma falatória Infeliz. imbecil, Pueril. desnecessária. Pueril. Desnecessária, né? Porque aí acaba falando o seguinte, eles estão armados, querendo colocar um grupo contra o outro. E o que eu estou tentando, a minha mensagem aqui, pastor Cláudio, é que nós não deveríamos, o Brasil é um só. Sim. E o presidente da República, ele governa para o Brasil. Sim. Para esse tanto de milhões de habitantes, não é só para uma classe A, ou classe C, ou classe tal. Pelo contrário, nós temos que governar para o Brasil inteiro. Sim. O que acontece sobre o Sérgio Reis e os demais que foram presos pelo STF, que são, de certa forma, questionável a prisão,
Sérgio Reis não foi preso, não. Não, ele foi só falar. Ele foi Era uma busca e apreensão. Era busca e apreensão, isso, isso. Era busca e Mas apreensão. essas buscas e apreensões, algumas prisões que aconteceram, você acha que acaba sendo uma decisão que tem um impacto político positivo ou negativo na população? Porque parece que isso fomenta mais nervosismo, mais ira, mais violência, mais indignação, em vez de aplacar os ânimos. Então parece que essa surdez do STF em relação ao sentimento político, do que representa Acho as que o ações STF dele, não deveria ter feito nada disso. Exatamente. É o que eu falei para você do bom dá efeito senso. contrário. A prisão, em vez de acalmar os ânimos, Exatamente. inflama os Deveria ânimos. ter o seguinte, ó, silenciosamente, presidente, liga pro Sérgio Reis. Ó, rapaz, eu ligo pra gente que eu nunca nem vi na vida. O Sérgio Reis, deixa eu falar um negócio aqui, tá falando aqui, o ministro fulano de tal. Sim. Queria te pedir, eu acho que a sua fala foi infeliz, não faz isso, não, sabe? Então eu sou dessa tese aí. Sim. E quando eles mandam ir lá com busca e apreensão, eles acabam inflamando mais Exatamente. o assunto, que é o que eu falei, é o gesto que existe, tem que existir das duas partes. Tem muita gente que não ia pra rua, agora vai por conta do Sérgio Reis. É isso aí. Eu acho que um papel do Congresso que seria importante fazer essa mediação. E eu tenho feito, sentir, pastor Caio. Por sentir onde o que eu o povo ando, tá o meu sentindo. discurso é exatamente isso aqui que você está vendo. Eu não sou extremista. Lembra da história do churrasco que você me Sim. convidou para sua casa. Se Sim. for muito salgado, não vai ficar legal. Se for com pouco sal, não vai ficar legal. Então eu sou do equilíbrio. Sim. Eu acho que como igreja nós temos uma obrigação. A obrigação nossa é orar. A obrigação nossa é se posicionar como sal e como luz. Isso. Sim ou não? Sim. Porém, diante dessa situação que aparentemente parece ser orquestrada de forma global hoje, porque o comunismo e o socialismo vêm arrastando e como diz José Dirceu, o Brasil é pauta agora para a agenda, para isto. Então, quer dizer, assusta um pouco a igreja, porque para se instalar o comunismo ou o socialismo, nós vamos ter que anular o cristianismo. O Brasil é um país cristão. O Brasil é um país de conservadores, na sua maioria gritante. Na grande maioria. De repente, gente, vão lá e tiram o Lula da cadeia. Gente, como é que tira o Lula da cadeia? Não, e quando tira o Lula da cadeia, tira um dos maiores mafiosos do país, né? E aí dá legalidade, dá jurisprudência para desencadear tudo. Exatamente. Não, perdão, não inocentou, mas deu possibilidade de descandidatar. Não, mas ele anulou agora os Anulou, processos dele inteiro. Foram anulados. Se quiser começar, vai ter que começar do zero a investigação dele. Meu Deus. Todos foram anuladas. Meu O juiz Deus. de Brasília que fez isso. Meu Deus. Então, tem um pessoal que eu Sem comentários. Eu acompanho na internet, eles têm um comentário interessante, é produtivo, claro que são de direita, etc. e tal, mas estão desmonetizados agora. Cortaram. Não vou mencionar o nome, mas um personagem que eu acho inteligente, com assunto, com um contexto bem atual, tem fundamento, tal. Desmonetizaram. Então, há um incentivo e vai fazendo... O senhor está falando das redes sociais, que o STF foi e tirou eles, né? Exatamente. Porque desnecessário também. Os caras vivem disso. Eu volto a dizer, chama, conversa, fala, ó, não faz isso. O Brasil nosso é democrático, mas até um espaço, você não pode denegrir ninguém. E aí deixa cada um andar e ganhar seu dinheiro. No campo das ideias, nós podemos discordar. Pode. Nós podemos discordar. E eu posso dizer que você está errado. Claro, pode Certo? dizer. Eu posso dizer que você está errado. Eu tenho o direito. Você não pode só me agredir, me xingar. É isso que está acontecendo hoje. No campo das ideias não tem coisa melhor do que um debate. É tudo que eu gosto. Nós vamos discutir reforma tributária. Sim. Que agora o nosso presidente passamos ontem no Congresso lá, de R$ 1.900 e poucos reais para R$ 2.500 não pagar imposto de renda mais. Sabe quantas pessoas foram beneficiadas? 16 milhões de pessoas. Uau. Classe C, D, E. Como é que ficou agora com essa mudança da reforma do imposto de renda? Como é que ficou os parâmetros? Os parâmetros, no formato empresarial, ele tem uma redução de imposto de renda em pessoa jurídica praticamente de 46% a menor. O presidente fez bem, nós fizemos bem. Que bênção. A Câmara de Deputados Federais. Eu faço parte dessa reforma tributária. Você pega, por exemplo, para quem ganhava, só era isento de imposto de renda quem ganhava até R$ 1.900. E hoje não, hoje subiu para R$ 2.500
E olha o número de pessoas que aderiu a isso, ou seja, vai deixar de pagar 16 milhões de pessoas. Uau. Então, a coisa bem construída, bem pautada, vai se andando, vai se movimentando. Por isso que eu sou da tese do equilíbrio. Equilíbrio. Pastor Cláudio. Sou. Graças a Deus. Então, ser um mediador abençoado, quer dizer, nós não estamos no fim do mundo. Não estamos no fim do mundo. Precisamos muito de Deus para olhar para este país e dar Sim. paz de espírito, Sim. sabedoria para o nosso presidente, para o STF, para o Senado, para a Câmara Federal. É isso que nós precisamos, que nossas orações têm que ser calçadas nisso. Uma perguntinha besta aqui. Que terceira via é essa? Então, está tentando se fazer um movimento. Hoje praticamente está meio polarizado, né? O Lula está construindo um projeto, viajando pelos 4 cantos deste Brasil para tentar pegar toda a oposição. E aí pode ser que surja uma terceira via do meu amigo, que é o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Se entender que vai se sustentar, pode ser que nasce ou surja uma terceira via apoiada pelo presidente do partido, que é o Kassab de São Paulo. Se o senhor perguntar para mim, Glaustin, isso anda, isso vinga, eu vou falar para o senhor que eu acho difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu acho que a briga vai ficar entre Bolsonaro e Lula. Eu acho que a coisa é aí. É aí. Apesar, posso estar enganado e não sei, eu acho muito complicado ele se sustentar até vai desidratar muito, vai né? desidratar. Vai. Eu acho, porque quando nas campanhas do Lula, ele era muito bem assessorado. Então tinha pessoas que traçavam ali a oratória dele. Agora ele está falando o que ele acha. E ele não pode falar o que ele acha. Porque E filma, você viu os últimos minhoca. vídeos dele, né, numa combaria, pedindo bênção e tudo mais? Nós vamos para a igreja orar. Pôr o joelho no chão e falar com Deus lá em cima e falar, Exato. abençoa aí. Exato. A diferença nossa é essa. Gritante. Então, Às vezes a gente tem a impressão que o Congresso, ou o Poder Legislativo, fica um pouco tímido com relação a esse conflito que existe entre o Executivo e o Judiciário. Essa troca de farpas entre o Bolsonaro e algum ministro do STF. E parece que o Legislativo fica, às vezes, em silêncio, pelo menos assim, na mídia parece um pouco isso, esse silêncio, um silêncio chamado eloquente, né? Ou seja, vamos deixar desidratar o Bolsonaro, eu vou tentar formar essa terceira via aqui e deixar prejudicar um pouco a imagem do Poder Executivo, né? Parece que o Poder Legislativo poderia ser mais incisivo, às vezes, nas decisões, nos posicionamentos, e tentar acabar com as discussões antes de virar uma guerra, né? Como a gente acontece hoje, a gente vê uma guerra entre o Executivo e algum ministro. Sempre uma semana um ministro está na mídia brigando, e o Congresso parece que fica na dele lá, como se não fosse com ele. Pelo menos assim, Pastor na mídia, Caio, né? mas eu preciso... Quem vos fala aqui é um homem muito sério. E já fala dos bastidores, que a gente eu vou precisa te saber. falar. Nós já fomos falar. E o que você está vendo aqui é um cara pacífico. Para a gente brigar, nossa, Jesus amado, é difícil. Então, eu fiz parte de uma comitiva de Frente Parlamentar Evangélica, onde nós fomos no presidente, reunir com ele, tomar um café com 81 deputados federal. Ninguém foi pedir uma vírgula para ele, nem emendas para o Estado. Sabe o que a gente foi fazer? Presidente, vamos dar paz para este Brasil. amém. Olha só, presidente, vamos dar paz, cada um com um discurso, cada um para dar paz. O que o senhor quer? Aonde nós podemos ajudar? E fizemos isso também com o STF. Eu lembro como se fosse hoje, nós fizemos uma reunião com o Dias Toffoli. Dias Toffoli, se você for na minha rede social, você vai ver esse encontro. E do mesmo jeito, então nos bastidores trabalha. Sim. Trabalha para que isso pare, essa confusão, que isso não se perpetue, porque a gente sabe com clareza, eu sou empresário, eu gero 3 mil empregos direto. Eu sei o que isso prejudica, poderia gerar 5, 6, 10, imagina quantos não poderia estar fazendo isso. Mas não faz por uma insegurança e essa briga de cada um puxando para o lado. Então eu digo para você, às vezes não trabalha dessa forma escancarada que vem à tona a publicidade, mas nos bastidores trabalha para que isso acabe. Eu te falo isso com a maior clareza, como homem temente a Deus, e diante do Espírito Santo eu te falo isso. Eu sou prova viva disso. O que a gente vê hoje é um problema da mídia também, né? Tem uma falta de credibilidade da mídia. Muito maldosa a E mídia. uma tendência ideológica, né? Então você ouve hoje a mídia impressa na internet, você não sabe quem acreditar. Virou uma né? poluição, E uma né? poluição, uma fofocaiada, né? Você não sabe mais, olha, onde é que está a verdade, onde é que está o fato real mesmo, onde é que está o equilíbrio
do que a mídia fala. Você não vê mais equilíbrio no que a mídia fala. Então a gente fica sempre polarizado, né? Outro Uma dia- posição contra ou a favor, como se fosse uma gincana. Olha só para você ver, outro dia, a votação do voto secreto lá. E a gente parlamentar, todo mundo tem um telefone da gente, né? E é orquestrado, inclusive, pela esquerda ou pela direita também. E você recebe no dia de votação importante dessa uns 3.000 zaps, assim, sem sombra. É verdade. Uau. Uns 3.000 zaps. Ó, voto, tô de olho em você. E aí chegou uma hora cobrando. E eu acho que tá certo cobrar. E aí chegou uma hora que uma pessoa foi muito indelicada, eu não consigo ver todos, né? Mas aí no meu regresso para casa, eu escutei o áudio. Aí o cara falou assim para mim, e eu vi pela foto que me impressionou, que era uma pessoa visivelmente simpática, intelectual. Eu liguei, vi a foto, porque se você não votar, nós vamos para a porta da sua casa. Eu moro no Vaca Brava, né? Prédio, falei, pode vir, não tem problema. Aí eu passei a mão no telefone, liguei para ele, para você ver o extremismo, tanto que é complicado. Aí eu liguei para ele e falei assim, boa tarde. Ele falou, boa tarde. Suto, quem está falando é o Glaustin. E ele falou assim, é o deputado? Eu falei, é o deputado que está ligando. Ah, não é o deputado. Eu falei, é o deputado que está te ligando. Eu estou te ligando. Eu quero te dar uma sugestão, me permite? Ele pode falar. Primeiro, antes de você ligar, brigar, a forma que você me mandou usar, nessa calmaria. Antes de você ligar para mim bravo no zap, eu vou te dar uma sugestão. Eu estou vendo que você é intelectual. Pela sua foto aqui, você não é bobo. Você foi nas minhas redes sociais? Que o meu posicionamento já está lá, já tem uns 10 dias que eu sou favorável. Ele, não fui não. Eu falei, rapaz, então eu te dou uma sugestão. Vai lá na minha rede social, visualiza lá. Acho que você tem que ir atrás do Walter do Rubens Ottoni, do fulano de tal, que é a turma do PT, né? Rapaz, eu já sou vocês, você está brigando com gente desnecessário. E outra coisa, você falou que se eu votar, você vota para mim, mas a mesma mensagem que você mandou para mim, você mandou para outros amigos meus parlamentares que ouviam o seu negócio. Aí, resumindo, ele não acreditou que era eu, e do meio para frente, aí ele ficou convicto. Foi um bate-papo. O homem, ele era agenciador de bolsa de valores, só para você entender, sim, intelectual. Sim. Aí, no final das contas, acabamos virando uma amiga, ele falou assim, eu quero visitar a sua empresa. Ganhou o voto. Vou lá. Ganhei pela ligação que eu fiz para ele, pela seriedade que eu falei para ele, escuta, vocês estão batendo nos outros, tá dando metralhadora na mão de macaco. Vai na rede social antes de você brigar com alguém. E outra, não é dessa forma que você vai falar comigo. Você acha que eu tenho medo? Não tem medo não, rapaz. Tem medo de Deus. Não tem medo nem do meu pai. Eu tenho respeito pelo meu pai. E não é um zap, um áudio falando que vai vir para a porta da minha casa que vai mudar uma votação minha. Esquece. Rapaz, nós estamos num país democrático. Agora, se eu fosse votar contra, eu ia te ligar do mesmo jeito. Falar, vem aqui para a porta da minha casa, vamos conversar um pouco, vamos dialogar. Mas vai na rede social, é simples. Deputado Glaustin, você vai ver lá. E aqui eu quero fazer o convite para participar das minhas redes. Pode, pastor? Pode. Quem quiser nos acompanhar aí é Glaustin da Focus. Pode ficar muito à vontade. Glaustin com N no final e o F-A-F-O-K-U-S. Focus. Vocês vão ver no Instagram como é que é o nosso dia a dia. Top Você faz demais. só uma pergunta, pessoal. Você faz caminhada no Parque Vacabará? Faz demais. De vez em quando eu corro lá. Olha. Vou correr domingo no Parque Flamboyant. Opa. Quem sabe um dia a gente se encontra lá, então, né, pastor? Eu corro, hein? Uma última pergunta, Glauci. O Bolsonaro está falando de 7 de setembro, uma nova independência. Você está perto dele aí e que nova independência é essa? O pastor, eu acho que não pode. Eu acho que a independência já está feita, já está construída. Eu acho que é o ímpeto do nosso presidente quando ele fala isso. Ele não fala isso da alma, ele não fala isso do coração. Eu acho que ele também, por mais que ele verbalize isso, igual nós mesmo, tem vezes que a gente fala um mundaréu de coisa que não deveria ter falado, né? Então, eu também não vou crucificar ele por isso. Eu acho que não tem nova independência. Vai ter um grande evento, uma grande massa da população brasileira que está infeliz com algum dos poderes, dentre eles é o STF. Mas eu quero dizer, sim, que não acredito em nova independência. Acho que já está feito, construído, alicerçado. Vivemos num país que a população deu a votação para o nosso presidente. Ele está ali de forma legal, de forma democrática, e ele, sem sombra de dúvida, vai governar esse país por mais 4 anos. Então, eu não acredito nesse assunto de nova independência. Eu acho que vai ter um grande encontro, Sim. onde a população está infeliz e insatisfeita, e ela vai verbalizar isso. Eu penso como nunca houve antes. Eu acho que nós também vamos, penso. Acho que vai ser uma das maiores que já existiu no Brasil. No Brasil.
Espero que isso pontue de forma positiva. Surge um efeito positivo. Exato. Porque minha preocupação, pastor, é sem armas, sem Sim. brigas, sem machucar ninguém. É o que nós não podemos permitir isso. Eu vou estar dia 7 lá? 7 de setembro em Brasília. Em Brasília. Eu vou estar lá porque eu quero... O senhor não deixa ninguém brigar lá, não, pastor. Não. Eu só fala o seguinte, Não. Claro. vamos gritar aqui, mas não vamos brigar, não. Mas é o que eu acredito. Eu acho que a direita não vai brigar. Eu acho que a direita, de Tomara. fato, vai lá para dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos vendo o que vocês estão fazendo, não estamos de acordo com algumas questões. Claro. Óbvio que é bem contundente essa situação toda no âmbito de forma geral, mas nós estamos vendo. Eu também estarei, pastor. Eu às vezes, eu estou tentando mudar uma programação, porque eu fui convidado agora pelo presidente para participar da comitiva. Ele sai de Brasília e vai para São Paulo. Sim. Então, provavelmente, é capaz que se a minha turma lá de casa não ficar muito bravo comigo, nós estaremos mais em São Paulo, na comitiva do presidente da República, na Paulista. Lá. Sim. Nós vamos ter o dia do maior acúmulo de gente nesse tipo de passeata e de forma pacífica. Pacífica, acho que esse é o ponto. Com exceção da esquerda que está se promovendo e querendo pegar a onda, né, que pode fazer alguma baderna, porém... Inserir lá no meio e dizer que é um de vocês, não né? é possível. Um dos nossos, um das direitas. Sempre acontece, né? Não é possível. Está preparado para isso também, né? Porque a direita não tem esse perfil, obviamente. Há muitas famílias, muitos cristãos na rua, ninguém vai para isso. É isso mesmo. Eu acho que nós vamos lá porque nós estamos falando, nós acreditamos naquilo que o Bolsonaro está dizendo, né? E nós estamos dispostos a ter um Brasil melhor. Claro. A ter um Brasil em que, como é que é a expressão que ele usa? Deus acima de tudo, né? Não, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. De todos. É isso. Exatamente. Eu gosto muito dessa frase. E nós, como igreja, estamos orando, porque eu acho que essa é a arma mais poderosa que nós temos. Eu estou vendo muitos amigos se mobilizando, orando pelo Brasil. Esse domingo próximo, muitas igrejas vão estar nesse propósito, né? Neste propósito. É isso mesmo. Figuras relevantes do nosso país estão se posicionando para orar. Muitos estão saindo para a rua. Eu acho que, enquanto igreja, nós vamos, de fato, nos posicionar. E, junto com aquilo que você acredita, acreditamos também, desejamos equilíbrio. Eu acho que isso é um fruto do Espírito. Eu penso. Né? Acredito nisso. E nós vamos caminhar nessa direção. Esse papo aqui não tem fim. Isso aqui vai noite adentro. Não, mas eu gostei do bate-papo. Pode me chamar mais vezes, que eu gostei da prosa. Não deu para falar tudo aqui, mas foi bom. Mas nós vamos entrar nos temas pertinentes aí no processo. Mas foi ótimo, foi muito bom. Queridos, alegria tê-los a esta mesa. Deputado Glaustin da Fox. Que alegria, querido, ter você aqui. Obrigado, pastor Cláudio. A alegria é minha de estar aqui com você mais esta vez. Amém. Pastor Caio, que Deus seja louvado na vida de vocês, do projeto de vocês. Amém. Quero que Deus, assim como disse a Josué, que onde que o calcanhar dos pés de vocês pisarem, Deus estará com vocês. Então essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Se me importa, eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas. Por favor, faça questão. Quero mandar um abraço para sua mãe, pastor. Obrigado. Que é a pastora? Yolanda. Yolanda e o pai. Orisvaldo. Yolanda e Orisvaldo, que estão aqui presentes. Quero mandar um abraço. Moram nos Estados Unidos. Eles vieram aqui para especialmente para esse evento. Não leva o filho para os Estados Unidos, não, que nós precisamos vir aqui, viu? Quero mandar um abraço muito grande para os seus pais, que Deus abençoe muito. Ao Vinícius, que é membro lá da sua igreja. Sim, ativo. Que Deus abençoe ele muito. E ao parlamentar também, que anda conosco no Congresso, que é o Roberto, né? Roberto Delcivan. De Lucena. Roberto De Lucena. Eu conheço como Roberto. E a todos aí da Igreja O Brasil para Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Fiquei feliz com o bate-papo aqui. Pode me chamar mais vezes para esse podcast aí. Com certeza. Uma palavra de Deus para você. Se tu uma bênção. Amém. Recebo. Na condição de estar debaixo do propósito e da vontade de Deus, somos abençoadores. Amém. Então que você seja uma bênção ali. E não se coloca um luzeiro debaixo da cama. Se coloca em lugares altos. Claro. E não assusta com aquilo que Deus está fazendo. Ele é Deus dos impossíveis e do improvável. Isso não é uma retórica otimista, é uma realidade bíblica. Então que o Senhor te abençoe. Muito obrigado. E já que você deixou uma mensagem para mim, eu quero deixar para o senhor
e para esse Brasil e para esse estado de Goiás. O que eu falo para o presidente da República em todo encontro meu, é o que eu falo em todo encontro político de forma individualizada e para o nosso governador. A Bíblia, lá em Provérbios 29:2, diz que quando uma nação é regida por um justo, essa nação se alegra. Amém. Queria eu, pastor, que o versículo acabasse aí. Mas ele tem uma vírgula e sequencia. Mas também quando é regida por um ímpio, essa nação geme. E a minha crença, o que eu acredito é que o nosso Brasil está sendo conduzido por um homem justo, amém, que é o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos e até o próximo programa de Pai para Filho. Um abração a todos. Abraço. Claudinho, Deus te abençoe, amém, querido. Valeu, pastor. Tem que ter um capítulo 2 aqui nessa. Ô, Vinícius.